Eu cumprimento a todos do devocional, uma doce paz do Senhor Jesus. Sou Nilza, eu reúno na Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida em Laranjeiras, pastor Eduardo, missionária Gláucia, são os meus pastores. Eu acredito que eu estou aqui por indicação de uma aluna do curso, né, que eu ministro, Mulher Diamante, na igreja, a Márcia, missionária Márcia. Creio que ela está por aí. Eu agradeço esse convite, né? Vocês não me conhecem e mesmo assim me convidaram. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. E grata ao Senhor por essa oportunidade, porque não existe nada melhor, né? Para nós que amamos o Senhor, compartilharmos a palavra dele. Não existe nada que nos traz mais alegria do que nos assentarmos à mesa com mulheres de Deus. E também aqui eu vi que tem um varão ali, com pessoas de Deus, para compartilharmos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu confesso, minhas queridas, que eu estou até um pouco aqui apreensiva, porque como nós temos que estar nas mãos do Senhor, atender os comandos dele, eu não sei o que o Senhor quer para hoje, porque eu estava com uma palavra aqui pronta, né? E a irmã cantou o louvor, o primeiro louvor que foi cantado em tempos de guerra, e o Senhor mudou tudo aqui, e já me encaminhou para outra palavra. Eu acredito que seja essa a palavra que o Senhor quer falar com vidas que estão aqui neste devocional. Porque mudou tudo aqui. Eu estou assim, então, Senhor, já que o Senhor mudou aqui, me conduza, coloque as tuas palavras na minha boca, porque me deixou meio em estado de alerta aqui. Mas vamos lá. A palavra do Senhor para as nossas vidas, então, nessa manhã, que o Senhor direcionou agora, nestes 5 últimos minutos, está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. E a palavra do Senhor vai falar conosco da seguinte, aqui nos diz a palavra do Senhor assim: essa palavra que é poderosa, que é eficaz, que liberta, que cura, que salva, que dá direção, que transforma as nossas vidas, que nos fortalece, que nos direciona. Ela vai falar assim conosco. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Somente o versículo 5, por enquanto, depois nós vamos passear pela palavra, e onde o Senhor nos conduzir. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Gravem isso, irmãs, repitam. Diante do pátio novo. Que aqui o Senhor vai falar muito conosco. Minhas queridas, a irmã já orou por mim, né? Eu já estou nas mãos do Senhor, né? O Senhor já tem direcionado aqui a palavra. Então, vamos seguindo aqui. Esta palavra, ela se deu quando o rei Josafá, ele se encontrava muito cansado por ter acabado de sair de uma batalha, batalha essa que quase lhe custou a vida. Ele quase foi morto nessa batalha. E eu acredito que o Senhor, ele direcionou essa palavra porque existem vidas aqui que se encontram da mesma forma que Josafá estava, cansadas. Cansadas porque têm entrado em batalhas e têm saído de batalhas, e as batalhas têm sido constantes. Porque, minhas queridas, quem não está enfrentando batalha hoje, quem está na presença do Senhor e não está enfrentando batalhas, é porque não está na direção certa. Porque quem está caminhando para a promessa está enfrentando constantes batalhas. Nós acabamos de vencer uma guerra e nos levantamos e no dia seguinte nós pensamos que vamos descansar e surgem novas batalhas em outras áreas. O inimigo, ele não cansa de
lançar dardos inflamados, de preparar situações para nos enfraquecer, para nos entristecer e para nos fazer desistir. Por quê? Porque ele sabe que há um alvo para nós. Ele sabe que nós estamos caminhando, né, rumo a uma promessa que Deus tem para nós. E que a única maneira dele nos paralisar é no contra-ataque. Ele vem contra-atacando as nossas vidas. E essa palavra ela vai nos contar acerca do rei Josafá. Ele era o rei do Reino do Sul, que compreendia a tribo de Judá e de Benjamim. Ele enfrentava uma guerra totalmente injusta, porque se levantava contra ele 3 reinos diferentes, que se juntavam, programando uma guerra, uma batalha cujo objetivo deles era destruir Josafá. E essa situação aqui se deu após, nós estamos aqui no capítulo 20 de Crônicas, mas aqui nessa guerra, se nós voltarmos o capítulo para o capítulo 18 de Crônicas, nós vamos ver que Josafá já tinha acabado de sair de uma guerra. Ele tinha acabado de lutar, né? Não deveria ter ido, porque ele foi lutar com Acabe. O rei Acabe, nós sabemos, ele era um rei que estava distante do Senhor, um rei que estava na idolatria, um rei que não ouvia a voz do Senhor, não andava na direção do Senhor, né? E o Senhor havia dito a Acabe que não era para lutar, porque ele iria morrer naquela batalha, mas quando a pessoa perde o discernimento, perde a comunhão, ele não ouve mais a voz do Senhor, ele não crê mais nos profetas, o Senhor dá um comando e a pessoa não crê, a pessoa não segue a direção do Espírito, não segue a direção de Deus, e quando acontece isso, é morte, né? E rei Josafá, então, foi lutar ali essa guerra que não era dele, não era para ele ter ido, né? E muitas vezes nós também, por falta de discernimento, de sensibilidade, de ouvir, nós acabamos também entrando em guerras e batalhas que não são nossas, que nos levam a um desgaste muito grande, que nos levam para situações muito terríveis. Nós temos que estar atentos a isso. Que guerra que nós estamos lutando? Que guerra que nós estamos entrando? Com permissão do Senhor ou nós estamos indo por nossa conta? Tem batalhas, irmãs, que não são nossas, ainda que nos convidem para elas, mas não são nossas, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, o rei Josafá foi ali lutar aquela batalha ao lado do rei Acabe, e o rei Acabe foi morto nessa batalha, e o rei Josafá quase foi morto. Morreram, foi uma batalha sanguenta, de muito sangue, espada, lança, e foi uma batalha terrível, e por muito pouco ele também não foi morto nessa batalha. E era nesse cenário que se encontra aqui Josafá no capítulo 20. Cansado, né? Exausto, após sair de uma batalha enorme. Eu acredito que há mulheres aqui neste cenário, cansadas, exaustas, porque têm enfrentado grandes batalhas. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando hoje, minha irmã. Talvez na sua vida profissional, no seu lar, no seu casamento, batalhas com filhos, no seu ministério. Eu não sei qual batalha que você está enfrentando hoje. Eu não sei quais guerras você já venceu e quais guerras já se levantaram novamente, mas eu sei que o mesmo Deus a quem Josafá recorreu, ele está aqui nesta manhã conosco, nessa sala de oração, nessa live. Ele está conosco aqui e ele está nos direcionando a irmos até ele, como foi lido aqui, num pátio novo, né? Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O que esse pátio novo aqui vai falar conosco? Ele, após estar muito cansado, ele, com certeza, ele pensou em desistir, porque é assim que nós sentimos quando nós acabamos de vencer uma batalha, estamos cansados, Satanás vem e manda outra batalha para nós, arma outra situação, nós também muitas vezes queremos desistir, nós falamos assim, nossa, eu já vim de uma campanha de oração,
eu recebi minha vitória nessa área, as portas se abriram aqui, e agora essa situação para me enfrentar, eu vou fazer o que agora? Eu vou iniciar outra campanha? O que eu vou fazer? Eu vou me recorrer ao quê? E o Senhor nos convida, né, a ir no pátio novo, uma estratégia nova para nós vencermos essa nova batalha. Talvez você há um tempo não jejua, não ora, né? Como a irmã ela estava falando aqui no início, no estudo, né? Eu peguei o finalzinho, ela disse que o Senhor a convidou, a direcionou a fazer 21 dias de consagração, e é isso, talvez que, né, o Senhor quer falar para mim, para você nessa manhã, que nós devemos nos posicionar em buscá-lo com mais intensidade, buscá-lo de uma forma que nós nunca buscamos. Ele foi para o pátio novo, ele foi orar de uma forma diferente, ele foi se movimentar de uma forma diferente, fazer algo diferente, algo que ele não tinha feito anteriormente. Então, talvez o Senhor quer levar você, minha amada, quer levar a mim para um nível mais profundo, para uma comunhão maior com Ele, para buscar e experimentar coisas novas que nós nunca vivemos ainda, né? Na presença do Senhor. Para nós, quanto maior o grau de enfrentamento das nossas batalhas, mais experientes, mais fortes, mais forjadas nós nos tornamos, não é verdade? E, e a palavra do Senhor, ela vai falar para nós aqui que ele disse, Josafá disse, ah, Senhor Deus, no versículo 6, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos das nações? Nas tuas mãos há força, potência, e não há nada que possa resistir. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor espera ouvir de nós. É isso que o Senhor quer que nós, é dessa forma que o Senhor quer que nos acheguemos a Ele, né? Com confiança, com fé. Ó, Senhor, eu estou muito cansada, né? Eu tenho vindo de batalhas e batalhas, quando não é o filho, é o marido, quando não é em casa, é no trabalho, quando é no trabalho, é no ministério, se levanta aqui, se levanta lá, são guerras e mais guerras. Ah, Senhor, mas porventura tu não é Deus no céu, não és tu que domina sobre todos os reinos das nações, não está na tua mão a força, a potência, não há quem possa te resistir. Olha para mim, né? Olha para mim, Senhor. A tua serva te clama, o teu servo te clama. Tu não está contemplando, não vê o Senhor as batalhas que eu já tenho enfrentado, não sabes o Senhor que eu estou cansada. Ah, Senhor, mas todo o controle de todas as coisas estão nas tuas mãos. E eu me coloco aqui agora à disposição para orar de uma forma diferente, como eu nunca orei. Se eu nunca jejuei 3 dias, eu vou jejuar 3 dias. Talvez o seu jejum, minha irmã, tenha sido aquele jejum que você faz dentro daquilo que você determinou. Ah, eu vou jejuar até 9 horas, eu vou jejuar até meio-dia. Eu não consigo consagrar o dia todo, mas essas batalhas que têm surgido na nossa vida nesses últimos dias, ela exige de nós uma entrega maior, ela exige de nós uma busca maior, uma renúncia maior. Nós precisamos nos achegar ao Senhor de maneira diferente, de uma maneira especial, não da mesma forma que temos buscado o Senhor requer de novo de nós uma busca mais intensa. Foi falado aqui também sobre voltar, né, ao primeiro amor, sobre voltar a sermos mais intensas no Senhor. Sabe quando o Senhor nos resgatou? Eu acredito que todas aqui lembram, né? Como nós queríamos ir para os cultos todos os dias, como nós não achávamos difícil, como nós não achávamos que era cansativo, como nós queríamos orar. As pessoas nos convidavam para fazer visita, nós nos prontificávamos e íamos, né? Nós queríamos mais de Deus, e nós acabamos, na nossa caminhada, nos acomodando, né? E o Senhor tem nos chamado para voltar à essência, para voltar ao primeiro amor, para buscá-lo com a mesma intensidade de antes, né?
O Senhor tem nos chamado para isso, para o relacionamento, para estarmos ali no pátio novo, para estarmos ali junto com Ele, buscando nele, buscando dele, porque se as mãos dele não fizer, ai de nós lutarmos com as nossas mãos, ai de nós, né? Nós vamos depender de quem, senão do Senhor. E quando os recursos, né, irmãs, humanos, eles esgotam, aí entra os recursos do céu. E muitas vezes nós, diante das nossas batalhas, nós vamos até A, até B, nós vamos querer fazer da nossa forma, né? Com a nossa força, mas aí nós precisamos entender que tentamos de um jeito, tentamos de outro, não deu certo, nós temos que recorrer ao recurso dos céus, né? Nós temos que recorrer ao Senhor, nós temos que crer que é Ele que luta por nós, e nessa peleja, né, não teremos que pelejar nós, porque o Senhor pelejará por nós. Ele falou, quando Josafá buscou, Deus levantou um profeta que nunca, nem era profeta. Deus levantou ali, no meio do povo, para falar para ele, olha, descanse seu coração, nessa peleja não tereis que pelejar vós, porque o Senhor pelejará por você. Né? O que o Senhor quer falar conosco aqui nessa manhã? Minha irmã, essa peleja, ela não é sua, ela é do vosso Deus. Nessa peleja, ó, não tereis que pelejar a vós. O que você tem que fazer é voltar para o seu secreto, para a intimidade, é orar como você orava antes, sabe? É se entregar, é buscar os recursos do céu, é buscar no Senhor a força, é buscar no Senhor com fé, com sabedoria, com discernimento. É buscar. Minha irmã, o que é lindo aqui nessa palavra, que essa palavra no versículo 17 diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficar parados e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus, olha que palavra gloriosa que o Senhor está nos falando hoje. Minhas irmãs, na batalha do capítulo 18, o rei Josafá lutou com armas, com lanças, com espadas. Foi uma batalha sangrenta, houve muitas mortes. Mas Deus está falando para ele aqui, ó, agora larga suas armas, deixa suas lanças, deixa sua espada, deixa seus escudos, sabe? Porque você não vai ter que pôr sua mão, porque nessa peleja não tereis que pelejar vós, porque eu, Senhor, pelejarei por ti. E o que o Senhor está dizendo para nós? Às vezes nós estamos lutando da forma errada. Nós queremos pegar nossas armas, nós queremos pegar ir da nossa maneira, nós queremos falar, nós queremos agir, nós queremos ir onde o Senhor não quer que nós vamos. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos assim, como Ele disse para Josafá, que Ele fala conosco. Minha irmã, nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor vai lutar por você, você tem que abrir a sua boca. Sem que você tenha que ir, Ele vai. E nós precisamos ter fé para isso. Olha, nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Porque você se posicionou, esse rei aqui cansado, né? Olha que coisa terrível que foi. Ele acabou de sair de uma batalha, aí chega notícia para ele assim, ele pensou, o que ele pensou? Agora eu vou descansar, agora vai ter um tempo de paz. E era nesse contexto que estava esse rei. É nesse contexto essa palavra. Ele tinha acabado de lutar, de sair de uma batalha terrível. Aí ele pensou, né, quando nós acabamos de vencer algumas lutas, a gente pensa que nós vamos descansar agora. Agora a gente vai poder dormir, não vai precisar de levantar de madrugada para orar, não vai precisar de jejuar, eu não vou precisar de pagar preço nenhum, porque eu acabei de vencer a batalha, aquilo que eu estava lutando, eu venci. Então agora eu estou tranquila, eu posso descansar. É assim que esse rei estava.
Aí ele ouve a notícia, chega até ele e fala, estão vindo 3 reis contra você. São muitos. E eles vêm para te destruir, eles querem te aniquilar, eles querem a sua cabeça. Você não tem nenhuma chance, são 3 reinos contra ti. O que um homem comum sem o Senhor, ele ia fazer numa hora dessa? Cansado de uma batalha. Agora ele vai enfrentar 3 reinos ainda maiores. Vou ficar aqui e vou aguardar. Vou esperar a minha morte. Eles vão vir, eu não tenho chance nenhuma. É isso que o inimigo quer que nós pensamos, sabe? O inimigo, ele quer nos pegar no nosso cansaço. Sabe, quando nós estamos cansados de pelejar, aí ele vem e arma outra situação, porque é no cansaço que ele quer nos vencer. Mas o Senhor te convida hoje para renovar suas forças. O Senhor te convida hoje para ir para um pátio novo. O Senhor te convida hoje para crer que nessa peleja que você está vivendo agora, você não tem que lutar, porque Ele vai pelejar por você. Ele pelejará por você, assim como foi com Josafá. Ele se posicionou de uma forma nova para buscar o Senhor. E o Senhor mandou o livramento para ele. Então não é hora de baixar a guarda. Não é hora de deixar o cansaço nos intimidar. Não é hora de murmurarmos. Mas por que de novo? Outra guerra, outra luta? Por que aqui? Senhor, o Senhor não está vendo que eu acabei de vencer uma batalha? O Senhor diz para nós, meus irmãos, que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não nos prometeu que o evangelho, que servir a Deus, que seguir rumo ao alvo, a promessa, que passarmos por esse deserto aqui até alcançarmos a nossa terra prometida, que é a eternidade, ele não nos disse que nós teríamos descanso. Muito pelo contrário. O Senhor nos diz na palavra que nós teríamos aflições e muitas aflições. Mas Ele também nos garante a presença dEle conosco, se nós buscarmos a Ele. Ele estaria conosco. Ele nos faria vencedoras em todas as batalhas que surgirem. Então, que venha nos tentar ferir depois de nossas batalhas. Nós estamos aqui firmadas na palavra. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Deus tem um escape para nós. Então Josafá, versículo 18, se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Surgiu uma nova batalha e vai continuar surgindo. Irmãs, até o Senhor nos levar para a eternidade, até nós partirmos, Ele buscar a igreja, é isso que vai ser mesmo, é batalha travada, é nessa terra, como diz no louvor, é batalha travada nessa terra. E eu digo para você, se você não está enfrentando nenhum tipo de situação, irmã, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o inimigo, ele peleja contra aqueles, como está na palavra, é lançado pedra em árvores que dá fruto. Se você está dando fruto na presença, se você é uma árvore frutífera, meu irmão, vai ter pedras todos os dias. Vai ter pedras contra a sua vida, vai se levantar aqui e ali, vai. Mas a boa notícia é, o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Está cansada? Jejua mais, ora mais. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, vá para a palavra. Porque nessa peleja, o Senhor pelejará por você. Aqui fala que os levitas foram à frente adorando. Sabe uma arma poderosa que o Senhor nos entrega? Adoração. Essa arma é a arma mais poderosa que nós temos. Essa arma confunde o inimigo. Essa arma confunde Satanás. Sabe? Ele arma ciladas e laços e vem contra nós com alguma situação para nos deixar tristes. E nós vamos e começamos a adorar, em vez de murmurar, porque a murmuração é a adoração a Satanás.
Quando você começa a murmurar, reclamar, porque eu, porque comigo, para que isso, porque isso agora, isso é murmuração, isso aí é o que ele quer fazer conosco. Mas a adoração é a arma mais poderosa que nós temos. E a Bíblia nos ensina isso. Jesus, quando ele ia curar, quando ele ia operar milagres e maravilhas, a primeira coisa que ele fazia era levantar os olhos aos céus e adorar ao Pai. Ele dava graças ao Pai. Talvez esteja faltando na minha e na sua vida adoração. Louvor, gratidão. É olhar para trás, eu acabei de sair de uma guerra, foi terrível. Mas o Senhor me deu vitória lá. E o mesmo Deus que me deu vitória lá, Ele vai me dar vitória aqui. Porque Ele é comigo. E começa a adorar. Confunde o inimigo, irmão. Confunde o inimigo. Acordou com uma notícia ruim? Adore. Adore. Louve. Louve ao Senhor. Bota nos teus lábios um cântico de louvor. Foi assim que eles venceram. Foi com adoração. E ali o louvor, né? Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar, a dar louvores ao Senhor, pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, olha o poder da nossa adoração. Olha o poder da adoração. Olha, é isso que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera que nós o adoremos em meio às guerras. Porque a nossa adoração vai vencer a guerra por nós. Ele vai ordenar anjos para lutar por nós. Nós só temos que fazer o quê? Adorar. Adore. Adore. Tem um louvor que eu amo que fala muito comigo, que fala: o que você prefere? Eu prefiro adorar. Você prefere murmurar ou adorar? Não, eu prefiro adorar. É adorando que nós vencemos as batalhas. Sabe? Uma estratégia de Satanás quando essas guerras surgem, é nos fazer tão cansadas, nos impedir de ir para a igreja, de ir para os cultos, para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. E eu creio que muitas aqui já tiveram essa experiência de estarem muito cansadas, né? Tristes, batalhas que surgem na hora de você ir para a igreja. Aí você fala assim: não vou, não vou. Irmã, no dia que acontecer isso com você, se levante, tome um banho e vá para a igreja. Vá, porque lá o Senhor vai te dar direcionamento de como vencer aquilo que se levantou contra a sua vida. Há uns dias atrás, eu estava já estava preparando já para ir para o culto, tinha chegado do serviço, né, já estava cansada, e surgiu uma situação mas tão terrível, que no meu coração, eu não sou de tomar remédio, olha como que o inimigo é, como que ele arma essas guerras para nos tirar do propósito do Senhor, para nos fazer desistir mesmo. Eu falei assim com meu esposo: você tem um remédio aí? Eu vou tomar um remédio e vou dormir, porque eu quero parar de pensar. Isso é estratégia de Satanás, te desligar a sua mente. Aí ele falou assim: não, eu não tenho, você nem toma isso. Eu falei: mas eu precisava tomar, porque eu não vou na igreja não vou para o culto não. Aí, irmãs, foi uma situação tão ruim que eu deitei no chão, com a cara no chão. Eu não joelhei não, deitei mesmo, botei o rosto no chão, comecei a chorar e falei assim: Senhor, eu estou cansada. Por que isso? Aí eu fui orar, Senhor, falei: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu estou cansada, eu não vou para o culto, eu não vou para a igreja. Eu queria só tomar um remédio, eu queria dormir, apagar, esquecer isso que aconteceu. Aí eu ouvi, irmãs, a voz do Senhor falando claramente ao meu ouvido: levanta, toma um banho, vai para a igreja. Vai. Não é assim. Você nunca precisou disso. Quantas batalhas você já venceu?
É o que nós precisamos fazer, né? Olhar para trás e ver tantas coisas que nós já vencemos. Se surgir uma, vai ser só mais uma e nós vamos vencer também. Eu fui para a igreja, fui, irmã, levada ali na asa dos anjos mesmo, na asa do Espírito. Quando eu cheguei naquele culto, a irmã ia pregar, ela falou assim, eu ia pregar uma palavra, mas o Senhor está me mandando outra direção. Tem uma vida que foi trazida pelo Senhor. A irmã Márcia, ela estava nesse culto, nesse dia ela viu, porque você sofreu um ataque tão grande, mas que era para te destruir, era para te paralisar, mas você veio e agora o Senhor está te dando um direcionamento novo, um posicionamento novo que você vai tomar. Porque precisou, foi necessário acontecer isso para que você se posicionasse da forma que o Senhor quer que você se posicione. Eu precisava de um posicionamento, e o Senhor permitiu aquele ataque para que eu tomasse atitude, sabe? E ali eu fui, irmãs, e penso que maravilha, que bênção que maravilha que foi aquele culto, que maravilha que foi aquela palavra, eu recebi aquela palavra, eu voltei para casa, fortalecida, crendo, né, que o Senhor já tinha me dado a minha vitória sobre aquela situação. Então, minhas amadas, temer por quê, né? Temer para quê? Se nós estamos guardadas pelo Senhor, se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se nós passarmos pelo fogo, ele não nos submergirá, porque o Senhor está conosco. Nós temos aqui na palavra de Deus, né, todos os recursos que nós precisamos para nós vencermos. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando hoje, né? Ai, meu Deus, o cachorro está latindo ali. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando hoje. Não sei se você, talvez você esteja muito cansada, porque o Senhor mudou aqui a mensagem, que seria outra, totalmente diferente. Então, eu acredito que eu estou falando para mulheres aqui que estão desanimadas, que estão cansadas, que estão tristes. Eu acredito que eu estou falando para mulheres aqui que pensaram até em desistir, mas a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: põe-te de pé no pátio novo. O Senhor diz para você, como ele diz para esse rei, nessa peleja, tereis que pelejar, porque o Senhor peleja. Pare de lutar com as suas armas. Use as armas que o Senhor já tem colocado para você lutar. Se revista de toda a armadura de Deus. A palavra. Se revista dela. Porque nessa peleja, o Senhor pelejará por você e você terá vitória. Você será mais do que vencedora. Que tenham batalhas. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor não nos chamou para nos acovardarmos diante dos gigantes. O Senhor nos chamou porque Ele sabe que nós somos fortes e corajosos nele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eu sei que é difícil saber que essa guerra, de tanto desgaste, de tanto cansaço, mas Deus que conhece a minha e a sua limitação, Ele diz: fica tranquila, essa guerra não vai ter espada, nem lança, nem escudo, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eu sei até onde você aguenta, eu sei até onde você suporta, eu conheço os seus limites. E desta vez, guarda a lança, guarda a espada, porque você vai conhecer o poder do meu braço. Assim diz o Senhor. É o Senhor que nos dá descanso em meio à guerra. É possível? É, é possível. É possível ter descanso em meio à guerra. É possível. É possível ter descanso em meio à guerra.
Glória a Deus. Irmãs, foi falado aqui no início, né, que o Senhor, ele tem nos chamado de volta para nós sermos como antes, irmãos, como era no passado. Hoje estão inventando muitas coisas para servir ao Senhor, né? E essas coisas, elas têm nos distraído a tal ponto de quando nós nos depararmos com uma situação difícil, nós não suportarmos, porque estamos distraídos. E o Senhor tem nos chamado para voltarmos a ser como antes. A irmã disse que pedir discernimento ao Senhor. Eu achei muito interessante o que ela falou no estudo. Eu peguei o finalzinho. O inimigo, ele tem tentado cegar, né? Tirar nossa visão. E às vezes, né, cansado das batalhas, nós temos que ir buscar recursos onde não é para buscarmos, né? Nas aflições, a gente tem ido buscar recursos em lugares, a gente fica para lá e para cá, igual irmãs, eu vejo irmãs por aí, sabe? Desesperadas. Busca aqui, busca ali, vai lá, vai cá, vai lá. E, e quando o que nós precisamos é buscar aqui, ó, na palavra, no Senhor. E acabamos sendo confundidas. Muito barulho nessa última hora. Sabe, irmãs? Há uma disputa muito grande no nosso meio, as coisas estão tão esquisitas mesmo, está tudo muito confuso. As pessoas, elas têm procurado buscar visibilidade, não a presença, visibilidade, sabe? Se você canta, as irmãs cantaram aqui, ó, louvaram sem instrumento, né, sem playback, elas adoraram o Senhor com a alma. E a gente, às vezes, quer fazer as coisas da forma, tudo muito perfeito. Era assim antigamente, porque, né, as coisas antes eram simples. As pessoas iam lá na frente e ofertavam o Senhor aquele louvor com o coração, sabe, com todo o amor, não era para aparecer, era para o Senhor, né? E nós precisamos voltar a essa essência. Hoje as pessoas querem adorar o Senhor, quer fazer tudo bonito, quer chamar a atenção de quem? Das pessoas, né? Nós temos visto isso hoje. E o Senhor tem nos chamado, sim, para voltar à essência. O louvor, irmãs, quando uma pessoa ela decide louvar o Senhor, é para isso, ó. A irmã orou, louvou aí, né? Ela louvou e o Senhor me visitou aqui para eu mudar uma mensagem, sabe? Para me despertar, para mudar a mensagem. Então, se ela fosse olhar que ela não tinha instrumento, que ela não tinha playback, olha, irmãs, nós precisamos entender isso. Hoje é muita vaidade no nosso meio. Há uma disputa, uma faz uma coisa, outra quer fazer outra melhor. Isso não é para o Senhor, isso é para o homem, sabe? Deus, ele chama mulheres comuns para viver o extraordinário. O Senhor tem chamado nessa última hora mulheres comuns para viver o extraordinário dele. Ele quer usar mulheres comuns, irmãs. Nós precisamos estar em comunhão, estar no pátio novo, buscando ao Senhor, sabe? Ah, Deus, faça-nos voltar à essência, faça-nos voltar ao jardim da inocência. Meu Deus, como era lindo, né? A irmã colocou aqui o louvor com a harpa. Os louvores da harpa, eles falam profundamente os nossos corações. Hoje as pessoas estão louvando músicas de IA, irmãs. Como pode isso? Como pode isso trazer comunhão para as nossas vidas? Irmãs, despertem. Despertai você que está aí, ó. Louvor de IA não é para nós, não, irmãs. Uma máquina foi lá e fez uma letra sem comunhão com o Senhor, sem comunhão com o Espírito Santo. Como isso vai quebrar cadeias? Como vai acontecer? A palavra de Deus nos diz que quando os nossos irmãos estavam presos lá e eles louvavam e oravam, as cadeias foram quebradas, as algemas foram foram todos libertos de algemas, porque era louvor que saía da alma, sabe? Não era coisa mirabolante, não era louvor que saía da alma, era intimidade, era comunhão. É isso que quebra cadeias, é isso que traz libertação.
Davi, quando ele dedilhava ali a harpa, os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Irmãos, não era anjo, era comunhão, era fé, era unção que vinha do alto. Nós precisamos voltar à essência, sabe? Nós, nós precisamos entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. Como nós vamos vencer as batalhas que surgem? Como nós vamos vencer se não nós não estivermos posicionados no pátio? Se nós não estivermos na presença? Como nós vamos vencer? Mas com vaidade nós não vencemos não, irmãos. Sabe? Querendo fazer coisas para aparecer. Irmãs, há uma disputa tão grande. Há uma disputa tão grande hoje no nosso meio que entristece, tem entristecido ao Senhor. Isso tem entristecido. Nós vamos assistir às lives porque nós queremos ver quem prega melhor na live, sabe? Nós vamos lá, qual irmã que vai pregar amanhã? Então, nós queremos ver se a irmã vai pregar melhor que a irmã. Irmãs, cada ministração, não perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você, porque a palavra, ela é direcionada, né? O Senhor usa uma pregadora para falar, vai alcançar uma vida, a outra vai alcançar outra vida, porque a palavra do Senhor ela não é lançada fora, ela não volta vazia. Então, que em nome de Jesus, nós possamos voltar, né, ao primeiro amor, sim. Voltar a buscar o Senhor de todo o nosso coração com simplicidade, sabe? Não é sobre nós, passa por nós, mas não é sobre nós, não tem nada a ver conosco. O Senhor, ele tem levantado nessa última hora mulheres comuns para viver extraordinário. Irmãs, esse final de semana, eu estava em São Paulo. O Senhor, ele me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Mas eu entendi que é o Senhor chamando as pessoas comuns mesmo, sabe? É aquela improvável mesmo, aquela que não é conhecida pelo nome, mas ele quer usar, porque ele sabe que essa ainda está guardando no coração dela a pureza. Eu fui em São Paulo, mas lançar um livro lá, nesse livro eu fui coautora, eu escrevi sobre Axa. Depois vocês procurem aí o livro, que é uma benção. São 30 autoras que escreveram sobre 30 personagens bíblicas que fala muito conosco. E se quando nós vamos olhar para a história da Bíblia dessas mulheres, nós vemos ali que não são teólogas, não são mulheres que naquela época não tinha nem teologia, eram mulheres comuns, simples, que se dispunha, né, o coração para o Senhor usar, e foram usadas de forma tão poderosa que hoje elas estão na Bíblia para nos ensinar, para nos ensinar. E o Senhor quer levantar nessa última hora mulheres assim. Então, irmãs, eu fui ali e eu não estava entendendo o que o Senhor queria, eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, mas eu não sou escritora, eu não tenho nem pretensão a ser. Por que o Senhor me colocou aqui? Irmãs, nós precisamos entender que passa por nós, mas não tem nada a ver conosco. Esse devocional, eu não sei, né, quem está à frente desse devocional, mas ele passa pela irmã, mas não tem a ver com a irmã, é para alcançar as vidas que estão aqui, ó. É para alcançar a minha vida, é para alcançar a sua vida. É para isso que o Senhor nos posiciona em algum lugar. Não é por causa de nós, não é por causa do nosso nome, é por causa do nome dele, é para a glória dele, é para o poder dele e é para alcançar as almas dele. Porque nós, às vezes, né, nós temos visto aí pessoas que estão achando que as almas são delas, aí trata a alma como quer, do jeito que quer, faz do jeito que quer, não. As almas é do Pai, as almas são do Senhor, e Ele nos chama para cuidar das almas que são dele. Então, tudo que nos acontece, quando o Senhor nos chama para um propósito, Ele nos chama, mas não tem nada a ver conosco. É tudo por Ele, para Ele, por causa dele são todas as coisas. É para a glória do nome do Senhor. E eu não estava entendendo isso, irmãos. Por causa, justamente por hoje, né? As pessoas estão muito vaidosas, e assim, você vê muitos nomes, e eles pegam nomes influentes, e eu falei assim, por que eu, Senhor?
Aí o Senhor falou assim, porque eu estou chamando pessoas comuns para viver extraordinário, pessoas comuns que vão se posicionar da maneira que eu quero. Aí eu entendi, irmãs, em 2 lugares que eu fui, falar para mulheres, o Senhor me deu a oportunidade de falar para mulheres que não conhecem o Senhor. E ao falar para elas sobre o livro, sobre a personagem que eu escrevi, elas ficaram tão interessadas que elas falaram assim: eu vou ler a Bíblia. Por quê? Porque as mensagens, elas têm a ver, foi escrita há mais de 2000 anos, mas tem a ver com os nossos dias hoje. São histórias parecidas com a minha e com a sua. Então, assim, existem pessoas que precisam ouvir os testemunhos gerados aqui na palavra da vida dessas grandes mulheres para saber que se elas venceram, nós também vamos vencer. Se elas alcançaram, nós também vamos alcançar. Se elas chegaram, nós também vamos chegar. Isso foi um testemunho, né? Mas então, irmãs, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Eu não sei qual nível de guerra que você se encontra, eu não sei se você está cansada, sobrecarregada, mas a palavra do Senhor para você nesta manhã é: não tem que pelejar. Você descansa no Senhor, adore, louve, sabe? Uma arma poderosa, uma chave poderosa que eu entrego para nós nesta manhã. Adoração. Irmãs, é assim que eu tenho vencido muitas batalhas. Quem me conhece sabe das minhas guerras, das batalhas que eu já enfrentei. Não são poucas, não, minhas irmãs. São muitas. São muitas, muitas, muitas. Eu nasci num lar disfuncional. Cresci, me casei com num lar disfuncional. O Senhor já salvou meu esposo, já salvou meu filho, meu primogênito, agora falta um. Então, eu creio que já está, né? Ele já está nas mãos do Senhor. Essa vai completar a bênção aqui no meu lar, meu filho vai ser salvo para a glória de Deus. E ainda que as circunstâncias digam não, ainda que você esteja enfrentando uma circunstância hoje muito difícil, não desista. Vá para o pátio novo, louve, adore, com muito louvor, com muita adoração, confunda o inimigo. E quando você se der conta, a sua batalha já foi vencida e você já tem mais uma para contar, você já tem mais um testemunho para contar, porque o Senhor, ele não vai te deixar lutar a guerra que você não tem condições de vencer. Ele só quer te forjar, ele só quer te dar experiência, ele está só trabalhando na sua vida, no seu caráter, sabe? Ele está só te treinando, porque como que você vai falar de uma batalha que você venceu sem nunca ter lutado ela? É isso, irmãs, que o Senhor fez comigo. Hoje eu tenho vários testemunhos para contar. Não testemunho que o outro viveu, testemunho que eu vivi. Testemunho de guerras que eu venci com o Senhor, que o Senhor venceu por mim, que o Senhor pelejou por mim. E se você quer, né, irmãs, estar num nível aí com o Senhor, saiba que a batalha vai vir. Não tem como nós sermos forjadas no nosso caráter sem enfrentarmos grandes batalhas, não. As grandes batalhas são para grandes guerreiras. Grandes batalhas fazem guerreiros grandes. E se hoje eu vou falar com você, o inimigo ele fica furioso, ele fala, eu vou parar essa baixinha hoje, mas eu vou de bicuda na cara do cão, com adoração, com muito louvor. E ele jamais, 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 irmãs, porque hoje eu tenho o segredo da minha vitória, que é a adoração. E outra coisa, minhas irmãs, que eu vou falar para vocês aqui. Às vezes, cansada, nós não queremos acordar pela madrugada. Essa madrugada, eu acordei 3h30 para orar. Eu estava muito cansada, eu não queria levantar, sabe? Mas aí o Senhor me despertou, eu falei, tem algo para mim, eu vim orar. Eu vim orar, irmãs, eu desci e vim orar. E quando eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra para mandar para o meu filho. E quando eu fui procurar o, o, o nome dele, né, na lista, para poder mandar a mensagem para ele, eu vi lá uma chamada
da equipe da minha igreja, da parte da Vitória, qual eu faço parte, para orar às 4 horas, eu não sabia. Aí eu falei, pô, eles vão orar, vou ficar aqui de uma vez, né? Eu não sabia, foi o Senhor que me despertou. E porque nós oramos segunda e terça, não nas quartas. E aí, irmãs, quando nós fomos orar, o Senhor, eu estava sentindo que havia um ataque contra a minha vida. Por isso nós precisamos estar no pátio. E na batalha nós não temos que pelejar mesmo, o Senhor peleja por nós e o Senhor